estabelecido de acordo com a Ação Normativa 1500 de 2014, da própria Receita Federal. Eu vou até abrir a própria Ação Normativa 1500 para que a gente consiga fazer aqui uma breve análise e verificação, tá certo? Como vocês sabem muito bem, né, que o perfil aqui das nossas aulas sempre exige que a gente observe a composição aqui das normas, a ponto da gente entender, né, de onde vieram essas exigências. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu compartilhar aqui. A Ação Normativa 1500. E a Ação Normativa 1500, deixa eu melhorar aqui o zoom para que você visualize melhor. Ela trata das normas gerais de tributação relativas ao imposto sobre a renda das pessoas físicas. Perfeito? Então, estamos aqui com a Ação Normativa 1500, que trata sobre o imposto de renda das pessoas físicas, e aqui avançando, você pode fazer aquela pesquisa rápida, né, falando do Carnê-Leão. E aqui eu tenho alguns itens que eu posso utilizar para fazer a verificação do que se tem de recolhimento mensal obrigatório, né? Na forma do próprio Carnê-Leão, eu vou ver os valores, ou melhor, né, os rendimentos que me obrigam a fazer esse recolhimento mensal a partir do artigo 53 dessa Instrução Normativa 1500. Olha só, está sujeita ao pagamento mensal do imposto à pessoa física residente no país. Deixa eu melhorar aqui ainda mais o meu zoom. Olha aqui, muito bem, artigo 53. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto à pessoa física residente no país que recebe, primeiro, rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no país, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício. Rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos, emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Importância paga em dinheiro a título de pensão alimentícia, em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais de acordo ou com acordo homologado judicialmente ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública. Olha só. Rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte. Em resumo, observando aqui o inciso primeiro,
No caso do profissional perito, toda vez que ele recebe de outra pessoa física um determinado rendimento, desde que esse rendimento não tenha sido tributado na fonte pagadora, como é o caso de rendimentos decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de imóveis ou imóveis, e os decorrentes de trabalho não assalariado, decorrentes, então, compreendendo esse trabalho não assalariado de todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício, entenda que nesse primeiro item, nesse primeiro inciso, muitos dos nossos valores recebidos, eles se encaixam. Então, por essa razão, eu preciso entregar esse valor à tributação na forma do carnê-leão, onde eu poderei estar sujeito ao pagamento mensal do imposto de renda, ou seja, o pagamento mensal na forma do carnê-leão. Porque entenda também o seguinte, a declaração de ajuste anual, essa que nós estamos dentro do período de entrega, ela carrega consigo o propósito, como o próprio título da obrigação sugere, de ajustar tudo aquilo que foi recebido a título de rendimentos, os valores que foram pagos a título de despesas dedutíveis e de imposto, onde dentro da própria declaração de ajuste nós vamos fazer um fechamento de tudo que aconteceu no ano calendário correspondente, a fim de que se identifique o valor que deve ser pago de maneira complementar ou o valor que deve ser restituído em função de nós termos despesas dedutíveis, valores inclusive pagos ou retidos a título de imposto que superam aquilo que deveria ter sido pago. Então, dentro desse contexto, nós estamos aqui observando agora a situação que me obriga a fazer uso, a prestar esclarecimentos do próprio carnê-leão. E aqui temos uma série de ressalvas, continuando ao que diz o próprio artigo 53. Nós temos aqui também um artigo 54 que colabora com o que a gente acabou de comentar, né? Os rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório devem integrar a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual, DAA, sendo o imposto pago considerado antecipação do apurado nessa declaração. Então, aqui nós já fizemos o apontamento e nós já compreendemos, então, que eu, quando recebo rendimentos decorrentes do trabalho autônomo ou não assalariado, sem vínculo empregatício, quando esse meu rendimento não sofreu nenhum tipo de retenção a título de imposto de renda na fonte pagadora, eu vou precisar informar esses valores recebidos para que eu possa, então, formar a minha base de cálculo para o carnê-leão. Perfeito? Veja bem como funciona isso, então. Nós já acabamos de responder aqui esse primeiro item. O que é o carnê-leão, então, né? Qual a sua obrigatoriedade? O carnê-leão nada mais é do que o pagamento mensal do imposto de renda. Olha só, o carnê-leão nada mais é do que você pegar os seus rendimentos recebidos, que foram de pessoa física, que foram decorrentes de trabalho não assalariado, que foram decorrentes de atividade autônoma, e você entregar esses valores à tributação no mês de competência que esses valores foram recebidos. Em miúdos ou de forma muito simplória, carnê-leão nada mais é do que pagamento de imposto de renda na forma mensal, onde, pela tradição,
ou de maneira mais popular, nós conhecemos apenas ou conhecemos de maneira mais intensa o pagamento de imposto de renda, esse que nós realizamos agora, né, em meados de abril, por ocasião da entrega da declaração de ajuste anual. Mas se você é uma pessoa física, alugou um imóvel para outra pessoa física e recebeu rendimento de aluguel, se esse rendimento de aluguel ele estiver acima da faixa de isenção, ou seja, ele for tributado em um percentual acima daquele que recebe ou daquela faixa que era considerado então um valor isento, ou seja, se você recebe um aluguel de R$ 2.000, considerando que esses R$ 2.000 está em cima ou acima da faixa de isenção, você vai ter então que oferecer esse valor à tributação dentro do mês que você recebeu esse rendimento. Se você prestou o serviço de perícia para uma outra pessoa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que essa pessoa física ou essa pessoa jurídica, quando te pagou o rendimento, ela não estabeleceu, executou nenhum tipo de retenção a título de imposto de renda, você vai precisar também pegar esse valor e entregar a tributação na forma aí do Carnê-Leão. Então, estou aqui exemplificando alguns dos itens, algumas das situações que obrigam você a pegar esses valores e a apurar o imposto de renda naquele mês, dentro de determinada competência, na forma do Carnê-Leão, na forma do pagamento de imposto de renda mensal. Perfeito?